E hoje a gente descobriu, isso já é muito bem caracterizado na literatura científica, nos artigos científicos, em revistas científicas, que uma pessoa com depressão, ela tem o organismo dela e o cérebro dela reage de forma quimicamente muito semelhante a uma pessoa que está em estresse crônico. Ou seja, uma pessoa... Não é aquele estresse que você surta, mas é sempre uma preocupação, é sempre uma reatividade emocional às situações do dia a dia. Então você fica muito explosivo às vezes, ou você fica muito incomodado com coisas que antes você não ficava. Esse padrão de comportamento, hoje, é o principal... Isso aqui muita gente não sabe, mas o estresse hoje é o principal fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Porque ele fica vindo tipo em doses pequenininhas? Exatamente. Não tão pequenas, porque em doses pequenas ele é protetor. Foi o que eu vi no meu mestrado. O que eu fiz? Eu induzi estresse em laboratório e esses organismos, eu trabalho com modelo animal, esses organismos desenvolvem depressão ou alguma coisa muito parecida com depressão, porque eles não falam, então não tem como a gente saber se é realmente depressão. Isso, mas são ratos? São ratos, modelos animais. Só para deixar claro, a gente passa por todo um comitê de ética em uso animal, é tudo bem regulamentado lá pela federal. A gente vê que esses animais desenvolvem um fenótipo de depressão, ou seja, um comportamento tipo depressivo. E quando você vê o cérebro desses animais, é muito parecido com o que acontece em cérebro de pessoas com depressão. Então existe uma translação muito bacana, é muito parecido realmente. Então a gente vê primeiro que o estresse leva os animais, o estresse crônico leva os animais a desenvolver depressão. E eu mostrei, outros pesquisadores já mostraram, eu também repliquei esses dados no meu mestrado, que se você submeter esses animais estressados a um enriquecimento ambiental, o que é isso? Você oferecer exercício físico para esse animal, você colocar Lego, caixinhas para eles fazerem casinhas, um ambiente um pouco mais enriquecido em estímulos, esse enriquecimento ambiental previne o desenvolvimento de depressão nesses animais. E aí você me pergunta, mas como que previne? O que acontece? É por várias vias. Mas o principal ponto que os pesquisadores argumentam é que quando você oferece um ambiente um pouco mais complexo para um organismo viver, e agora vamos pensar em humanos, tá? Quando você oferece um ambiente um pouco mais complexo para os organismos viverem, eles têm que se adaptar àquele ambiente. O nosso sistema nervoso central ele é basicamente um órgão, o nosso cérebro junto com a nossa medula é basicamente um conjunto de regiões que permitem com que a gente receba estímulos, codifique esses estímulos e emita um comportamento frente a esses estímulos. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma piada, você é humorista, quando você está fazendo uma piada no stand-up, você está praticando aquilo e você está recebendo de volta um feedback se está funcionando ou não. Se está funcionando, você pode começar a investir mais naquele trajeto da sua piada, porque a galera está te dando feedback positivo. Quando você está tocando violão, você erra uma nota, o seu ouvido escuta isso, interpreta, codifica e você ajusta o controle motor da sua mão para tentar fazer uma nota certa. Tá? Então, você submeter um organismo a um ambiente um pouco mais enriquecido é um pouco estressante, porque você tem que lidar com essas situações. E esse pequeno estresse, em pequenas doses, protege o animal para um estresse futuro. É mais ou menos aquela pessoa que se virou muito na vida, desde cedo, e na idade adulta ela é muito resiliente. Dificilmente alguma coisa abala ela. Então, os pesquisadores chamam isso de inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que ocorre, por exemplo, quando você faz uma vacina. Você inocula o vírus e injeta ele em você para que seu corpo não seja afetado pelo vírus. Com o estresse acontece a mesma coisa. Se você se submete a situações pequenas de estresse, desde ali, depois dos, 12, 14 anos, você consegue começar a ficar protegido para os estressores do futuro e o seu organismo meio que consegue ficar mais forte frente a eles. E foi o que eu mostrei. Eu mostrei então que se você protege os animais com pequenas doses de estresse antes, um estressor futuro é incapaz de gerar depressão nesses animais.